Bem, pessoal, aqui na aula 7 a gente vai aprender sobre o comando de pesquisa de dados, comando select, que pertence a DQL, que é um dos componentes da linguagem SQL, que é o Data Query Language. Então, aqui a sintaxe do comando select é bem simples, tá? Então, eu posso dar um select, eu posso colocar aqui opcionalmente ou distinct ou all, tá? O distinct, no caso, ele não mostra valores repetidos quando eu faço a consulta. Caso eu omita, por padrão ele vai trazer todos os valores. Mas eu também posso passar explicitamente o all, tá? Lembrando que aqui, como eu estou entre colchetes, indica que essas duas cláusulas aqui são opcionais, tá? Seguindo adiante, eu posso dar o asterisco, no caso ele me retorna todas as colunas da tabela, ou então posso colocar as colunas que eu quero separadas por vírgula, tá? Aqui ele botou a coluna 1 sem os colchetes, porque pelo menos uma coluna eu tenho que passar, caso eu não passe o asterisco. E a coluna 2, a coluna 3 em diante, aí sim seriam opcionais, caso eu deseje informar as colunas. From tabela, ou seja, selecione colunas da tabela. Então, aqui temos alguns exemplos, né? Select asterisco from CD. Eu vou executar aqui esses comandos. Como a gente fez na aula passada usando o MySQL, na aula de hoje a gente vai usar o PostgreSQL, tá? Então, vou entrar aqui no meu prompt de comando para conectar no banco, PSQL -H, passo o endereço do meu banco de dados, o endereço IP. No caso, como ele está rodando na minha máquina, eu informo localhost -P, que é a porta, que está rodando no banco. Por padrão Postgre é 5432, -U, informo usuário. Ele me solicita a senha, tá? Então aqui, como a gente viu nesses comandos, com /L a gente lista todos os bancos. E aqui a gente não tem um banco de dados gravadora. A gente criou só no MySQL. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar esse banco de dados gravadora aqui no nosso Postgre. E eu vou mostrar pelo PGAdmin, que o PGAdmin é o gerenciador visual gráfico do PostgreSQL, ok? Então só abrir ele aqui. Ele pergunta aqui em qual browser eu quero abrir. Estou informando que eu quero abrir no Chrome. Então, o Postgres, até a versão 3, ele era uma aplicação instalada na máquina. Mas a partir de então, ele é uma aplicação web, que ele roda no servidor, no browser. Então, vou colocar aqui que eu não vou salvar. Postgre 12, que é a versão que eu tenho, ó. Eu não tenho um banco de dados gravadora. Então, vou vir aqui, Create Database, e eu vou informar aqui que eu vou criar a nossa gravadora, tá? Se a gente olhar, pessoal, aqui a gente tem 6 bancos de dados, né? E aqui eu tenho alguns outros bancos de dados que ele está listando também, certo? Sendo que esses aqui eu criei na versão 11 do PostgreSQL e aqui eu criei na versão 12, tá? Se eu der agora um /L, eu já tenho aqui o banco de dados gravadora criado, tá? Então tem um banco de dados gravadora criado. Então aqui eu estou exibindo, na verdade, todas as bases de dados que eu tenho. Porque, por exemplo, eu posso ter criado essa base de dados bar na versão do Postgre 11, mas eu posso ter utilizado na versão 12. Por isso que ele aparece aqui nos dois cantos. Não significa que esse cara está duplicado, tá bom? Então pronto, eu criei meu banco de dados gravadora. O que é que eu vou fazer nele? Eu vou vir aqui em esquemas, depois a gente vai estar discutindo o que é esquema. Em public, eu vou clicar aqui em tables, né?
Então, se eu expandir aqui, ó, eu vou ver que não tem nenhuma table, né? Então, não tem nenhuma tabela ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou abrir essa ferramenta aqui, que é o Query Tool. Com esse cara, eu consigo executar queries SQL. Então, vou voltar aqui, pegar no meu script lá, de criação das minhas tabelas, que era o CDSQL. Vou pegar aqui esse cara, inclusive eu posso ver o conteúdo dele aqui. Esse cara que cria as minhas tabelas e as relações entre elas, que é o meu cd.sql, né? Ele cria todas as tabelas lá de gravadora e dá os alter tables para adicionar as chaves. Eu vou copiar esse conteúdo, simplesmente jogar aqui nesse cara, no editor, e eu vou mandar executar essa query. Posso mandar executar até com F5, tá? Então, mandando executar, ele deu um exception aqui, né? Vamos ver o que é que ele está reclamando. Ele está dizendo que tem um erro próximo a essa constante, XP gravadora. Vou mandar executar aqui, novamente. Então ele está reclamando desse cara aqui, ó. Vou mandar executar de novo. Código CD. No caso aqui, a gente está vendo que ele não aceita, no PostgreSQL, ele não aceita essa abertura e fechamento de parênteses. Aqui, quando eu dou o add constraint. No MySQL ele já aceita. Por mais que os dois utilizem a SQL como base, acaba que sempre de um banco para o outro tem pequenas nuances desse tipo. Um aceita uma sintaxe de um jeito, o outro simplesmente não aceita, tá? Então, eu estou tirando toda essa abertura e fechamento de parênteses, que tem nesse alter table, add constraint. Então, vou tirar todo mundo aqui. Por isso que é bom a gente trabalhar com mais de um banco, que a gente vê exatamente essas nuances que tem de um banco para outro. Então, eu vou tirar aqui todos esses caras. Pronto, acredito que eu tenha tirado todos. Vou mandar aqui executar de novo com F5, ó. Query retornada com sucesso, em 295 milissegundos. Estou em Tables agora, vou dar um F5 aqui, ó. E está lá todas as minhas tabelas devidamente criadas. Tá? Então, se eu clicar aqui em Properties de CD, cadê em SQL, eu vejo exatamente o SQL que ele utilizou para criar o CD. Então, eu tenho o código CD, integer not null, tá? E aqui ele está adicionando as chaves estrangeiras, ok? Está dizendo que é a chave primária, que é código CD. Então, teoricamente, está tudo ok. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para esse editor, vou apagar tudo isso aqui e eu vou colocar meu inclusão CD.sql. Vou abrir aqui também no VS Code. Então, vou ver aqui todos os comandos que eu tenho de inserção de dados para popular todas as nossas tabelas. Ok? Então, vou pegar esses comandos, um bocado de comando, dar um Ctrl C aqui, levar para lá, dar um Ctrl V. Depois disso, eu vou dar um F5 para ele mandar executar. Query retornado com sucesso, 128 milissegundos. Então agora, vou clicar aqui em CD, por exemplo, ó. Vou vir aqui em View, Edit Data, vou dizer que eu quero ver todas as linhas. Então ele vai me retornar aqui, ó, o resultado dessa minha query. Ok? Tem esse problema de encode, que depois eu vou ver qual é o encode correto e eu disponibilizo para vocês. Então, eu poderia inclusive executar aqui alguma query, né? Poderia abrir aqui meu Query Tool. Ó.
select asterisco from autor, por exemplo. Executo o comando F5, está aqui todo mundo retornado, ok? Então fazendo por aqui também é bem simples, pelo PostgreSQL. Vou entrar aqui na linha de comando, se eu der um Ctrl+L, está aqui a minha tabela gravadora. Vou entrar aqui na minha linha de comando, no meu banco de dados, com Ctrl+C, eu me conecto a uma base de dados específica. Então eu vou dar aqui um Ctrl+C, gravadora, ok? Então estou conectado à gravadora, Ctrl+T, eu vejo as listas de tabelas, Ctrl+D de novo, passando uma tabela específica, eu vejo aquela tabela em mais detalhes. Quais são as colunas, os tipos de dados e as chaves que eu tenho, as constraints, ok? Então eu vou voltar aqui para a aula, executar esses comandos aqui. Então se eu der um select asterisco from CD, eu vou listar todos os CDs. Aqui ele está reclamando do encode, né? O caractere com byte de sequência, tal. Encode UTF-8 não tem equivalente a encode do Win1252. Então aqui ele está reclamando do encode. Tá? From CD, select asterisco from faixa. Selecionar aqui faixa que não tem encode, né? Não tem caractere especial. Então aqui ele me retornou com sucesso todas as faixas, ok? Então, como ele deu esse pequeno probleminha, eu vou fazer lá no MySQL mesmo, tá? Depois eu vou ver qual o encode que está errado nesse nosso script, e depois que eu corrigir eu disponibilizo para vocês. Então vou voltar aqui no meu MySQL, tá? MySQL -u root -p show databases, me lista os bancos de dados, use gravadora, é o banco de dados que eu quero, show tables, lista as tabelas, describe, mostra informações de uma tabela específica, ok? E aqui eu vou começar a executar esses comandos. Então select asterisco from CD vai me retornar todos os CDs, ok? Mas eu poderia dizer que eu queria só o código CD e o nome, né? Então eu botaria código CD, nome CD, from CD. Então aqui eu retornei somente o código do CD e o nome do CD, tá? Poderia aplicar o comando distinct em CD, nome CD, from CD. Se eu fizer isso aqui, ó, ele vai me retornar 7 linhas do mesmo jeito, porque eu não tenho um nome repetido. Mas se eu olhar bem aqui na tabela CD, eu tenho um código de gravadora repetido. Então, se eu fizer aqui, ó, select código gravadora from CD, perdão, eu tenho aí essas gravadoras. Se eu fizer esse mesmo comando usando o distinct, ao invés de retornar 7 linhas, escrevi errado aqui, né? Ele vai me retornar apenas 3, porque eu só tenho 3 CDs, 3 gravadoras distintas nesse conjunto de CDs, ok? Bem tranquilo, né? Quando eu faço essas pesquisas, eu também posso ordenar por, utilizando a cláusula order by. Tá? Então, eu posso definir aqui uma série de colunas, uma sequência de colunas, dizendo se elas são ascendente ou descendente, ok? Então, por exemplo, quando eu selecionar aqui o nome do CD, ó, essa query que a gente fez aqui, ó, código CD, nome CD, from CD, ó, me retornei os CDs. Mas eu posso dizer que eu quero ordenado por nome CD. Então aqui ele vai ordenar por ordem alfabética, tá? Poderia até passar de forma explícita que eu quero a ordenação de forma ascendente, mas caso eu não passe, por padrão, ele já retorna por ordem ascendente.
se for alfanumérico, a ordem alfabética, se for numérico, a ordem ascendente de forma numérica. Tá? Mas eu posso dizer que eu quero também retornar em ordem descendente. Seria o oposto. Ok? Então, bem simples isso aí também. E quando eu ordeno, pessoal, também posso ordenar por mais de uma coluna. Eu posso colocar as colunas em sequência. Então aqui, por exemplo, ele está botando código gravadora, nome CD. Então, vou fazer aqui, select, código gravadora, nome CD, from CD, retornar essa query normal. Agora eu vou dizer que eu quero ordenar por código gravadora. Então, o código gravadora aqui, ele vai mostrar, ó, em ordem ascendente, 1, 2, 3. E dentro dessa ordem ascendente de gravadora, eu quero posteriormente, aqui dentro de cada um desses conjuntos, ordenar pelo nome do CD. Então, eu poderia passar aqui nome CD. Ó. Então, CD2 agora, ó, da gravadora 2, o grupo dele ficou em ordem ascendente, tá? Então, posso sair encadeando esses ordenamentos. Uma query que é muito comum também é a gente utilizar uma cláusula, que é utilizar um where. Where é uma cláusula onde eu imponho uma condição para retornar o meu conjunto. Então, aqui no caso, eu tenho meus operadores relacionais, onde eu posso fazer alguma comparação, por exemplo, eu quero retornar o L onde o código do autor seja igual a 2. Ou então eu posso retornar que eu quero que o preço de venda seja menor que 10. Preço de venda seja menor ou igual a 10. Ou que o preço de venda seja maior que 10. Tá? Então nós temos esses operadores relacionais, que são os mesmos operadores que a gente costuma já utilizar, né? Igual, menor, menor igual, maior que, maior igual. E o diferente, que aí dependendo pode ser que seja uma exclamação igual ou esse sinal de menor e maior junto. Tá? Então aqui no exemplo, ó, select asterisco, selecione todas as colunas, from CD, na verdade aqui está errado, é para ser from CD, o L preço de venda seja maior que 10. Seria isso aqui, né? Select asterisco from CD, o L, preço venda, seja maior que 10. Ok? Eu posso, inclusive, colocar mais de uma condição. Eu quero que o preço de venda seja maior que 10, mas quero que o preço de venda seja inferior a 15. Então, poderia fazer isso aqui. E preço de venda menor do que 15. Então, eu retorno só esse range entre o 10 e o 15, que são os operadores lógicos, que são utilizados quando apenas uma condição não é suficiente. Então, eu tenho um AND, que é como se fosse o I, eu tenho um OR, que é o OU, e eu tenho um NOT, ou exclamação, que seria a negação, certo? Aí aqui o AND, o OR e o NOT, é importante vocês lembrarem aquela tabela verdade. Verdadeiro e verdadeiro, dá o quê? Verdadeiro e falso. Tá? Então, o resultado vai ser baseado na tabela verdade. Então, no AND, as duas condições devem ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. Então, aqui, ó, ele está dando select nome CD, preço de venda e código gravadora de CD, onde o preço de venda é maior que 10 e o código da gravadora é igual a 2. Ou seja, ele vai pegar da gravadora 2 os CDs que tem um preço de venda superior a 10. Ok? O operador OR, que é o OU, né? Se uma das condições for verdadeira, o resultado é sempre verdadeiro. Se um dos dois for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então aqui, ó, select nome CD, preço de venda, código gravadora, from CD, onde o preço de venda tem que ser maior que 11 ou gravadora tem que ser igual a 3. Em outras palavras, se a gravadora for igual a 3, meu preço de venda não precisa ser superior a 11. Tá? Como ele mostrou aqui, ó,
Preço de venda aqui da gravadora 3, 10,5. Por quê? Porque ele satisfez essa condição. Ou então, se não for da gravadora 3, obrigatoriamente o preço de venda tem que ser superior a 11. Então, teria que satisfazer essa condição. Ou pode ser que ele satisfaça as duas simultaneamente, ok? Então, executando essa query, select, nome CD, preço venda, from CD, where preço venda seja maior que 11, and, quer dizer, or, né? Aí no caso é or, código gravadora seja igual a 3. Ok? Vou selecionar aqui para exibir o código gravadora também. Código gravadora. Então aqui, eu acho que ele não tem nenhum com valor menor do que 11 não, né? Então vou botar assim, preço de venda maior que 10. Só para a gente ver. Deixa eu ver aqui. Quais são os que tem preço de venda da gravadora 3? É porque só tem um. No caso aqui é com 11. Então vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui o preço de venda seja superior a 12. Certo? Então mesmo assim, botando que o preço de venda tem que ser superior a 12, né? Aqui nessa cláusula. Ele trouxe a gravadora 3, que tem um preço de venda 11.03. Por causa exatamente da condição. Já se eu colocasse o AND, ele não ia trazer essa linha. Né? Tinha que satisfazer de fato as duas condições, certo? Então, aqui no caso, ele só trouxe da gravadora 3, não é isso? Já é um resultado diferente. Esses operadores lógicos não há limite para eles. A gente pode usar os parênteses. Quando a gente utiliza os parênteses, funciona que nem na matemática, a precedência entre os operadores. Os operadores que estão entre parênteses têm uma precedência maior na resolução. Então aqui ele pergunta, julgue se os seguintes comandos geram o mesmo resultado. Está dando select asterisco from CD, where código gravadora igual a 2, ou código gravadora igual a 3. E preço de venda seja maior que 11. Ou seja, se for da gravadora 2 ou da 3, vai passar nessa primeira condição. E se o preço de venda for maior que 11, ele vai retornar. Então, vou só colocar essa query aqui. Então, cd, where, código gravadora igual a 2, or, código gravadora igual a 3, and, preço de venda seja maior que 11. Ok? Aí depois ele faz a mesma query, mas aqui ele coloca um parênteses aqui, entre código gravadora 2 e preço de venda maior que 11. Ou seja, primeiro ele vai avaliar essa condição agora. Então aqui, ele vai verificar se o código da gravadora é 3 e o preço de venda for igual a 11, eu retorno essa query. Ou então, qualquer coisa que tenha código gravadora igual a 2. Certo? Então, se eu fizer essa query aqui, vamos executar aqui para ver se ele vai mostrar um resultado diferente. Aqui no caso ele não mostrou, mas eu lembro que a gente tinha alterado esses valores aqui, né? A gente tinha dado update aqui. Então, com os comandos originais, o resultado seria basicamente esse, Possível resultado do primeiro comando. Código da gravadora tem que ser 2 ou 3, certo? Então, código gravadora 2 ou 3, retornou aqui, beleza. E o preço de venda, obrigatoriamente, tem que ser maior que 11. Todos aqui são maior que 11, tá? Já nessa segunda query, ele está verificando, código gravador igual a 2, or, como está entre parênteses, essa segunda cláusula, segunda query tem precedência. Or, código gravadora tem que ser 3 e o preço de venda tem que ser maior que 11. Ou seja, se a gravadora for 3, o código, o preço aqui obrigatoriamente tem que ser maior que 11. Ou então que pertence à gravadora 2.
Se satisfazer essa condição, tá? Independente do resultado desse segundo, já passa no meu filtro. Então aqui, se observar, eu tenho CDs de código de gravadora 2 que não são maior que 11, tá? Eles não são maior que 11 aqui nesse caso, são menores que 11, justamente porque satisfaz essa primeira condição. Então, dependendo da posição do meu parênteses, eu posso ter um resultado completamente diferente na minha query. Tem que ter cuidado com isso, ok? Operadores lógicos, negação, que faz o inverso do resultado, né? Considerando um booleano aí, ó. Select asterisco from autor, where, not, código do autor igual a 1. Select asterisco from autor, where, not, código autor igual a 1. Ou seja, traga todo mundo que o código do autor seja diferente de 1. Só não trouxe 1. Se bem que eu acho que 1 a gente tinha até apagado na aula passada também, né? Deixa eu retornar aqui sem o autor, todo mundo. Não, 1 está aqui. Eu pensei que a gente tinha apagado na aula passada, mas não. Então aqui ele não retorna quem tem um código igual a 1. Ou então, outra forma de escrever o mesmo comando, coloca o sinal de negação, entre parênteses aqui, código do autor igual a 1. Tá? Então, é uma outra forma de escrever esse comando. Tá? Então, a gente tem muitos comandos que tem várias formas de a gente escrever. Operador especial, esse is-null e is-not-null, a gente utiliza com muita frequência. Tá? Como eu falei em banco de dados, quando eu não informo o valor de um determinado atributo, por padrão no banco, ele atribui null, certo? Diferentemente das linguagens de programação, onde os tipos, principalmente os tipos primitivos, eles têm valores default, né? Como, por exemplo, o int geralmente é 0, o float é 0.0, enfim. No banco de dados, se eu não informar valor, por padrão é tudo null, certo? Então, toda coluna que não tem valor setado tem um valor null em SQL, a menos que você tenha definido um valor default, tá? No nosso create table, que a gente mostrou isso aqui também. Então, aqui, ó, select asterisco from gravadora, where endereço is-null, tá? Nesse caso, eu tenho que botar esse is-null. Eu não posso botar where endereço seja igual a null. Tá? Eu não posso fazer isso. Eu tenho que colocar o is-null mesmo. Então, se eu olhar aqui a gravadora, deixa eu ver aqui, select asterisco from gravadora. Eu vou ver que eu tenho vários com telefone null, tenho duas com endereço null. Então, select asterisco from gravadora, where endereço is-null. Então, no caso é a Som Livre e a Épica, certo? Caso eu não queira que o endereço seja diferente de null, eu boto is-not null, tá? Se eu tentar colocar aqui igual a null, ó, ele vai dar um erro de sintaxe, tá? Se eu botar endereço recebe null, ele vai dar um erro de sintaxe. Então, realmente, eu tenho que trabalhar com is-null ou is-not null, ok? Bem simples também. Só tem que se atentar para a sintaxe. Outra forma de filtrar registro é com o operador between. O between, ele retorna os dados em um intervalo de busca. Tá? Então, sempre que a gente quiser buscar intervalo de número ou data, a gente pode utilizar o between, certo? E ele sempre inclui os extremos na pesquisa. Então aqui, por exemplo, ó, select asterisco from CD, where data lançamento entre 1º de janeiro de 1999 e 1º de dezembro de 2001. Geralmente em banco de dados o padrão de data é esse: ano, 4 dígitos, traço, mês, 2 dígitos, traço dia, 2 dígitos. Mas também esse padrão aqui pode mudar dependendo do banco, tá? Esse padrão aqui é o que a maioria utiliza.
Ou então aqui, ó, select asterisco from CD, where preço de venda esteja entre 9 e 11. É uma outra possibilidade. Então vou botar aqui, ó, select asterisco from CD primeiro. E eu vou dizer que eu quero os CDs where preço venda between 9 and 13. Tá? Então ele vai trazer somente os que estão dentro desse range aqui. Tá? Eu vou até botar aqui 9.92, só para mostrar que ele inclui o extremo. 9,92 e 13, ele não tem nenhum com valor 13, né? Tinha 13 e 23, né? Vou botar ali 13 e 23, ó. Então ele retornou exatamente os dois extremos da minha pesquisa também. Ok? O like, ele permite fazer comparação entre cadeias de caracteres, certo? Isso aqui é muito útil quando eu estou pesquisando em strings, em caracteres varying, tá? Onde eu tenho aqui alguns cenários. Eu vou logo mostrar aqui, porque fica mais fácil, tá? Eu tenho dois caracteres coringa, que é o percentual, que ele substitui 0, 1 ou mais caracteres. E eu tenho underline, que ele substitui um único caractere. Então, como é que funciona? Então, se eu pesquisar aqui, ó, que eu quero que uma palavra, eu estou botando entre aspas simples, tenha um A percentual. Em outras palavras, eu estou dizendo que minha palavra comece com a letra A e depois do A, depois desse A, eu posso ter qualquer coisa. Então, começo com A, depois do A, eu posso ter qualquer coisa, tá? Então, seria uma pesquisa onde todas as palavras iniciam com a letra A. Então, aqui até no exemplo, ele dá um select asterisco from autor, where, nome autor, like, R, percentual. Então, vou fazer essa query aí, ó. Select asterisco from autor, where, nome autor. Eu não coloco igual, eu coloco like. Aí eu boto aqui entre aspas simples, R, percentual. Ou seja, eu quero que inicie com a letra R. Ok? Então aqui, ó, inicia com a letra R, Renato Russo, Roberto Carlos, Roberto Mendes, enfim, todos esses aí iniciam com a letra R. Tá? Então aqui, ó, eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu estou dando um percentual A. Então vai ser todas que terminem com a letra A. Como eu falei, o percentual ele pode substituir 0, 1 ou mais caracteres. Como a gente viu aqui, ó, 0, 1 ou mais caracteres. Então aqui para mim pode ter qualquer coisa anteriormente, desde que termine com a letra A. Então se eu fizesse essa pesquisa, percentual A. Então seria todos que terminam, a última palavra termine com a letra A. Tá? Percentual A, percentual. Aqui eu simplesmente tenho um A em qualquer posição. Pode ser a minha primeira letra, pode ser minha última letra, ou pode ser uma letra no meio. A primeira letra, porque o percentual pode ser nenhum caractere também, tá? Então, todos que têm a letra A. O A, underline, aqui eu estou dizendo underline, como eu falei, ele substitui um único caractere. Então, aqui eu estou dizendo que vai ter duas letras, onde a primeira letra é um A e a segunda letra tanto faz, tá? Aqui o contrário. Eu vou ter duas letras, onde a primeira eu não sei o valor e eu vou terminar com a letra A. Tá? Se eu fizer isso, eu acredito que eu não vou ter ninguém não, nessa condição não. Ó. Empty set, porque aqui eu estou sendo muito específico, só quero duas letras. Né? Aqui, underline A, underline, vai ter três letras, onde a primeira é qualquer coisa, a segunda é a letra A, e a terceira é qualquer coisa, tá? Esse aqui já é mais comum, ó. Aqui eu vou ter pelo menos 2 caracteres, onde o penúltimo é a letra A. Depois do A, eu posso ter qualquer coisa. Antes do A,
quer dizer, depois do A eu tenho que ter um único caractere, certo? E antes do A eu posso ter qualquer coisa. Então, percentual A underline. Então, a penúltima letra é o A. Então, aqui, ó, Tunai satisfaz essa condição. Penúltima letra é o A, sim. Depois eu só tenho um único caractere. Antes eu posso ter qualquer coisa. Ferreira Goulart satisfaz essa condição. Chico César e Jorge Portugal satisfazem também essa condição. Aqui, por fim, a segunda letra é um A. A primeira pode ser qualquer coisa. A segunda, obrigatoriamente, é um A. E depois dessas duas letras, eu posso ter qualquer coisa também. Seria aqui o oposto, né? Underline A, percentual. Tá? Então, todo mundo que a segunda letra é um A. Ó. Todo mundo que a segunda letra é um A. Tá? Lembrando que aqui eu também estou dando nome autor like. Tá? Então, se eu botar isso aqui, ó, ele vai me retornar um empty set. Então, aqui não adianta eu colocar a igualdade. Eu tenho que colocar um like. Tá? Em alguns bancos, existe também o ilike. Tá? Que no caso aqui do SQL, ele não trabalha com ilike. Que o like, em alguns bancos, ele trabalha só com caixa alta ou caixa baixa. Então, se eu especificar que aqui é um A minúsculo, obrigatoriamente minha correspondência teria que ser um A minúsculo. Se eu especificasse que era um A maiúsculo, obrigatoriamente minha correspondência teria que ser um A maiúsculo. Quando eu trabalho com ilike, ele é independente de ser caixa alta ou baixa. Ele retornaria o que tem a letra A, seja minúsculo ou maiúsculo. Tá? No MySQL, ele não tem o ilike. Ele já trabalha por default como se fosse um ilike. Ok? Outra forma de filtrar registro é com o operador IN, que ele permite comparar o valor de uma coluna com um determinado conjunto, certo? E normalmente ele utiliza, ele substitui uma sequência de cláusulas OR, tá? Então aqui, ó, select asterisco from autor, where código do autor, ou seja, o código do autor é igual a 1, ou o código do autor é igual a 10, ou o código do autor é igual a 20. Então, vou selecionar dentro desse conjunto. Eu só vou retornar caso o código do autor esteja nesse conjunto de dados, que eu poderia traduzir dessa forma. Ou o código do autor é igual a 1, ou o código do autor é igual a 10, ou o código do autor é igual a 20. Então, aqui é uma forma mais compacta de trabalhar com o comando OR. Né? Select asterisco from autor, where, código autor, igual, in, 1, 10, 30. Tá? Então, ele retornou esses aí. Se eu fosse fazer isso aqui com OR, né? Código do autor igual a 1, OR, código do autor igual a 10, OR, código autor igual a 30. Tá? Então, eu acabaria tendo um comando um pouco mais verboso. Certo? Então, o IN também é muito útil. E por fim, tem aqui os exercícios para vocês fazerem em cima dessa base de imóveis que a gente passou, tá? Esses exercícios vão ser com uma presença da aula semanal. Eu vou fazer o seguinte, já que eu estou aqui, eu vou criar essa base de dados imóvel lá no meu Postgre, tá? Para a gente depois estar trabalhando com ele também. Eu vou criar lá pelo meu PG admin. Quem já fez, pode encerrar a aula e já pode fazer os exercícios. Então, eu vou criar aqui um novo banco de dados, databases, create database. Eu vou chamar isso aqui de imóvel. Tá? Só para vocês verem como é que dá para fazer aqui pela interface do Postgre. Então, vou lá em esquema, vou em tables, ó, não tenho nenhuma table ainda. Então, vou dar um create com o botão direito, create table. E aqui eu vou criar a tabela vendedor. Já posso especificar aqui as colunas diretamente, ó. Vou adicionar aqui uma coluna nova. Então, o nome dessa coluna vai ser CD vendedor. O tipo de dado é um integer. Como é que eu sei que é chave primária?
eu vou botar aqui um tipo que é o Big Serial. Quando eu trabalho com o Big Serial, ele é como se fosse um Big Int, é um inteiro grande, mas ele já cria esse número em sequência para ser chave primária, tá? Beleza? Eu vou dizer que esse cara é minha chave primária. Agora NM vendedor, vai achar 40. NM vendedor, vai achar, que aqui não é vachar, é caractere varing. Tamanho 40. Vou adicionar outra coluna, que é o NM endereço, vai achar 40 também. NM endereço, caractere varing 40. Vou adicionar aqui NRCPF. NRCPF. Ele botou decimal, não foi? Decimal. Aqui ele nem tem um decimal. Aqui ele vai ter o numeric, ó. Numeric de 11 posições. Aí vai ter NM cidade, vai achar 20. NM cidade, vai achar caractere varing 20. SG estado, char 2, quer dizer, NM bairro, caractere varing 20 também. Essa nomenclatura desse exercício, pessoal, não costumo utilizar, tá? Eu não acho legal e muita gente não utiliza. Geralmente se utiliza duas letras anteriormente, underline, o tipo de dado que a gente quer. Por exemplo, NM underline bairro. Esse NM seria uma atribuição para indicar que é um nome. Quando eu trabalho com NR, poderia ser NR, mas seria NR underline CPF. NR para identificar que é um número. E geralmente chave também a gente costuma utilizar, ao invés de CD, que seria código, CD underline vendedor, a gente costuma utilizar muito o ID, tá? Mas como o exercício ele fez dessa forma e tem várias questões relacionadas já com esses nomes de colunas, eu não vou alterar aqui, ok? NM bairro, SG estado, SG estado, aí ele usa o que? SG estado, char 2, né? Char. Aqui ele não aceita char especificando o tamanho, a não ser que eu trabalhe com array de chars, nem com array de char. O length ficou desabilitado. Então vou botar um varchar também, caractere varing. Telefone vai ser um varchar de 20. Grande, né? Caractere 20. E por fim dessa tabela eu tenho o e-mail, que é um varchar de 80. Pronto. Então criei aqui constraints. Por enquanto eu só tenho a chave primária, tá? Ó, primária que já está selecionada aqui, CD vendedor, que eu selecionei. Aqui em constraints geralmente a gente coloca quem é chave estrangeira, quem eu tenho que checar alguma condição, quem é unique, enfim. Então por enquanto a gente não vai fazer isso. E eu vou mandar salvar essa tabela vendedor. Então se eu clicar aqui em vendedor, vir em SQL, ele já vai me mostrar aqui o SQL que ele utilizou para criar essa tabela vendedor. Ó, quando eu criei como Big Serial, ele colocou que o CD vendedor era Big Int e ele criou aqui uma sequence para representar a chave desse vendedor, certo? Então essa sequence ele sempre vai ter um valor para o próximo valor, next val. Então se eu preencher um vendedor sem passar o CD vendedor, inicialmente ele vai colocar o valor 1. Quando eu colocar um outro registro
novamente, sem colocar o CD vendedor, para esse novo registro, automaticamente ele vai pegar o próximo valor dessa sequence, que vai ser o valor 2, e assim sucessivamente, tá? Então, se eu olhar aqui, eu tenho aqui minha sequence, ó. Minha sequence vendedor, CD vendedor, ele inicia em 1, o máximo valor é esse, e cada vez que eu inserir um novo registro, ele vai incrementando uma unidade, tá? Então, vou até mostrar aqui um exemplo para vocês, bem simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, vou dar um select asterisco from vendedor. Se eu der o F5, executou, não tem nada. Então, vou dar um insert into vendedor. Não vou passar a coluna CD vendedor, que é a chave primária, vou botar só o NM vendedor e NM endereço. Vou botar só essas duas informações. Values, aí eu vou passar o nome, vai ser o João da Silva, por exemplo, endereço Rua Y, ponto e vírgula, vou mandar executar isso aqui. Query OK e uma linha retornada. Se eu der um select asterisco from vendedor agora, ó, retornar aqui com F5, ele colocou automaticamente que o CD vendedor é o código 1. Por quê? Porque ele pegou o meu sequence, o next vol. Então, se eu passar aqui agora o vendedor, o Alves, por exemplo, e aqui ele é da rua Z, vou mandar inserir esse cara agora. Query OK em tanto tempo. Então, se eu mandar aqui, dar um select from vendedor, o vendedor primeiro ele inseriu com código chave primária 1, o segundo já foi com código 2. Se eu vier aqui em vendedor, CD vendedor, ó, eu vou ver que eu já estou startando agora no 2, ó. Antes eu estava startando no 1. Agora eu vou startar no 2 e eu vou adicionar uma unidade sempre que eu inserir um novo registro. Então, do 2, o próximo ele já vai incrementar 1. Então, vai ser o 3. Então, o sequence, ele é como se fosse uma function que ele faz esse trabalho auxiliar para a gente. Isso é muito útil para a gente evitar problema de tentar inserir valor com um valor de chave repetida, né? Vamos supor que eu não saiba quantos vendedores tem na minha tabela. E eu tente inserir o vendedor de código 10. Aí ele vai dizer, chave primária de valor 10 já existe, não pode inserir. Aí, para evitar esse tipo de contratempo, o sequence ele é como se fosse uma function que ele vai fazer esse trabalho para a gente. Então, ele vai pegar o maior valor que eu tenho de chave da minha chave primária e quando eu for tentar inserir o novo, ele vai dar esse cara uma unidade, tá? Se eu inserir aqui o Queiroz, por exemplo, rua teste, ele agora vai inserir com código 3. Então, se eu der um select, inserir o 3, se eu for olhar na sequence agora, a minha sequence ela vai começar com o valor 3, tá? Então, ó, starta com o valor 3, tá? Então, o próximo ele já incrementa uma unidade, porque o 3 é o meu maior valor que eu tenho lá registrado, ok? Então, estou mostrando aqui no PGAdmin justamente para vocês verem essas nuances do banco de dados, tá? Então, vou criar aqui a outra tabela, vou criar aqui o comprador. O comprador tem menos informações, então vou criar aqui a tabela comprador, create table comprador. Lembrando que isso aqui eu estou fazendo aqui, mas vocês poderiam fazer por linha de comando também, né? Então, vou ter o CD comprador, que vai ser um integer, que aqui eu vou botar o big serial de novo, para já criar o big int e criar esse sequence para mim. Esse cara é minha chave primária, CD comprador, NM comprador, caractere varying de 40. Eu poderia até botar aqui que ele não aceita null, né, também, porque não tem sentido eu preencher os dados da tabela comprador sem eu colocar o nome do cara, né? Então, eu vou botar só nesse aí que é not null,
Só para a gente ver. NM endereço, caractere Varing, também de 40. NRCPF, caractere Varing, no caso aqui de 11 posições. Ele botou decimal, né?